Bom dia, vamos iniciar aqui a nossa primeira aula primeira aula aqui, primeira gravação, né? Primeira videoaula de cálculo 3 para vocês, o pessoal aí da licenciatura à distância. Eu sou o Salazar e vou estar ministrando essa disciplina para vocês, né? Vamos começar aqui esse primeiro momento, né? Falando de campos vetoriais. Os campos vetoriais são funções que associam a cada ponto de um espaço. Essa função ela associa um ponto do espaço a um vetor, certo? Para cada pontinho você tem um vetor. E como você pode observar na figura aí, você tem campo vetorial de velocidade aí, né? Tá vendo essas setinhas aí nas figuras, né? Você, na figura 1, cada setinha dessa aí, ela é a imagem de algum campo de vetor, né? Onde o domínio no caso aí, um recorte do planeta Terra, né? Você pode ver outros exemplos de campos vetoriais, de campo de velocidade, por exemplo, o escoamento de um fluido, as correntes oceânicas, é o que está aí está na figura, né? Para todo ponto você tem um vetorzinho associado. Isso é um gráfico de campo de vetor, tá certo? Então, nós vamos aprender principalmente como identificar um campo de vetor, né, uma função escalar e um campo de vetor. Que é interessante você perceber que você tem uma função escalar. Uma função escalar é uma função, você tem a função escalar, a imagem dela, a imagem é um número, entendeu? Você pega lá f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você calcular o f de 1, 2, por exemplo, isso aqui vai dar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 5, né? É um número, tá certo? Isso aqui é um número. Isso aqui seria uma função escalar. Para qualquer valor que você coloca, ela te devolve um número. A imagem é um número. Tá ok? Agora uma função vetorial ou um campo vetorial vai ser uma função que eu vou usar a mesma estrutura aí, né? Você pega lá uma função f de xy igual a x ao quadrado y ao quadrado, né? Você vai ter aí que, se você calcular a imagem do 1, 2, o resultado vai te dar o vetor 1, 5. O que você tem aqui? Você tem um vetor. Certo? E aqui nós vamos lembrar que, por exemplo, o vetor 1, 5, ele pode ser escrito dessa forma, né? Ele é igual a I mais 5J. Certo? Nós vamos usar muito essa notação. Se fosse em três coordenadas, a gente ia ter... eu ia ter o I, o J e o K aparecendo aí, né? Tá certo? Então, vamos... você vai ter aqui... Se você tivesse um vetor V igual a 1, 2, 3, por exemplo, isso aqui ia ser I mais 2J mais 3K.
certo? Nós vamos usar muito essa notação, beleza? Então aí vocês vão pausando o vídeo aí, tá? E fazendo as anotações. O livro que a gente tá usando aí, é o que eu vou usar, é o do James, tá? Cálculo volume 2. Então você tem aí o campo de força, tem campo de velocidade, campo de força. E nas aplicações na física, mas aqui no nosso proposta aqui do nosso curso, nós vamos trabalhar com campos de vetores que não necessariamente vai ter aplicação na vida real, tá? São campos arbitrários, campos abstratos, tá certo? Então, o que você tem você tem uma... Eu tenho aqui uma definição, né? A primeira definição. Você tem um conjunto em R2, uma região plana, um campo vetorial em R2 é uma função que associa a cada ponto um vetor bidirecional. Então é plano, né? Eu tenho campos de vetores no plano, certo? E vão ter apenas duas coordenadas aqui, ó. Duas coordenadas. Certo? Como eu falei para você, você tem três formas de escrever. Você pode escrever dessa forma, ou posso escrever dessa forma, ou posso escrever dessa forma aqui. Uma forma mais abreviada, né? Uma forma onde eu vou suprimir o x e o y, só para ficar simples, tá certo? Então, seja definição 2, o do campo vetorial em tridimensional, né? O campo é um campo vetorial que ele está definido no espaço. Ao invés de ser um vetor, ele vai te associar um vetor, ao invés de associar um vetor plano, ele vai te dar um vetor com três coordenadas, tá certo? E aí você pode escrever dessa forma, né? São três funções, cada entrada, cada coordenada desse campo são três funções e de três variáveis, ok? Então tá aqui, você tem um exemplo aí, você tem um campo vetorial em R2, é definido por f de xy, esse campo aqui que eu tô falando, f de xy igual a menos y mais xj. Descreva f esboçando alguns valores de f de xy. Então aqui nada mais é que aqui é importante você saber o seguinte, que o vetor, o ponto onde ele inicia aqui é o ponto onde que você tá, é o ponto que você vai calcular a imagem, certo? Se você for calcular vou lá calcular o f de 30. O que vai ser o f de 30? O f de 30 vai ser menos 0i mais 3j. Tá aí. Então isso aí vai dar 0 e 3. Então o 0 e 3 eu vou lá no campo de vetor meu e vou desenhar o vetor 0 e 3. Onde que está esse vetor 0 e 3? É o vetor, esse vetor aqui, né? Agora eu vou pegar esse vetor aí e vou lá no ponto 30. 30 e vou colocar ele, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou transportar esse vetor aqui, ele vai ficar aqui. Certo? Então, aqui você tem representei
Aqui está a representação da imagem do... Eu desenhei o vetor iniciando no meu ponto aqui de domínio aqui, né? Que eu no 3,0. Eu calculei a imagem no 3,0 e retorno o vetor 0,3. Então, eu vou representar o vetor 0,3 iniciando aqui no 3,0. Certo? Tudo bem? Igual tá aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor 0,3 iniciando no 3,0. Certo? Beleza? Então aqui a gente tem aqui eu tenho aqui também vou apagar aqui, eu tenho um outro campo aqui que é interessante, um outro campo de vetores. Aqui você, só retornando aqui, se você quiser, você pode pegar e conferir aqui, ó, e construir esse campo de vetor usando, que vai dar isso daqui, ó. Certo? Tem a tabela aí, você pode conferir, ficar à vontade. Agora vamos olhar para esse campo aqui. Esse campo de vetores aqui, você tem aqui f de xy é igual a yi mais seno de x j. Certo? Aqui, eu tirei isso aqui, de onde eu tirei essa informação? Eu tirei daqui, ó. Certo? Então, daqui você tira que a primeira função coordenada aí, a função p seria y. E a função q seria seno de x. Certo? E aqui você tem o gráfico, né? Eu tenho aqui o gráfico desse campo de vetores. Tá ok? Tá aí o gráfico aí do meu campo de vetores. Certo? Muito bem. Aqui mais uma vez a gente tem aqui aqui eu posso até lembrar aqui com vocês a respeito de derivada, né? Podemos fazer aqui, se eu quisesse derivar aqui, calcular a derivada desse campo aí, a derivada, eu vou precisar disso mais para frente, derivada, se for calcular a derivada em relação a x da função p, dá zero, porque a função é constante em relação a x, certo? Derivada do p em relação a y é 1, né? Derivada do q em relação a x, derivada do seno de x, cosseno de x. E a derivada do q em relação a y vai ser zero. Por quê? Porque o cosseno, a função q, ela depende só de x, não depende de y. Tá ok? Beleza? Vamos lá. Aqui também é a mesma questão, né? Você tem... eu tenho um campo de vetores. Eu tenho um campo de vetores aqui, ó. Tá aqui o campo de vetores. E eu tenho a equação do meu campo de vetores aqui. Você pode observar que você tem eu tenho aqui a minha função P. Tem a minha função P, a primeira coordenada aqui. E tem a função Q, que é a segunda coordenada. Certo? Só para ir aquecendo os motores aí, né? Ir aquecendo, relembrando algumas coisas que vão ser importantes para nós. Você vai... Vou calcular... Eu tenho a minha função P e tenho a minha função Q.
Então, vamos calcular alguns derivados aqui. O P é ln de 1 mais y ao quadrado. Se eu for calcular essa derivada em relação a... Eu vou usar a notação mais abreviada, que não é a comum, né? Px, Py, por causa da habilidade na escrita aqui, que escorrega muito, né? Derivada em relação a x vai dar zero. Por quê? Porque a minha função ela não depende de x. Derivada em relação a y. Como vai ficar? Derivada do ln é 1 sobre o argumento que está lá dentro do ln, né? Só que dentro do argumento nós temos uma função, né? Então tem que multiplicar pela derivada dela segundo a regra da cadeia, né? Derivada em relação a y. Então vai ficar 1 sobre 1 mais y ao quadrado vezes a derivada dessa função em relação a y, que é 2y. Então, isso aí, essa derivada aí, py é igual a 2y sobre 1 mais y ao quadrado. Certo? Tá aí. 2y sobre 1 mais y ao quadrado. A letra vai melhorando aí, você vai melhorar para poder entender. Tá certo? Então, aqui ficou repetido, né? Repetiu aqui. Não vou precisar disso aqui não, né? Pô, repetiu. Está aí. Uma outra forma de escrever esse campo seria você escrever ele f de xy igual a ln de 1 mais y ao quadrado vezes i mais ln de 1 mais x ao quadrado vezes j. Aí. Certo? Outra forma de você escrever o campo. Tá ok? Ou você poderia até escrever assim também, né? O campo poderia vir assim, ó. F de xy igual a... vou deixar assim mesmo. Não vou... Certo? Então, bacana. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui nós temos um campo de vetores no espaço, tá? Nós temos aqui, precisamos compreender, né, entender, ver o que é um campo de vetor, né? Então, tá aí o campo de vetor, aqui eu identificar como que funciona, né? Identificar as funções coordenadas. A gente vai começar bem fácil mesmo, né? Porque depois a gente aperfeiçoa, né? Primeira função coordenada, y, a segunda menos 2, a terceira é x. Certo? Então, isso aí são P, Q e R. Certo? E aqui você tem um gráfico, desse... Eu tiro um domínio, né? Escolho um domínio aí, um domínio R3 e desenho o gráfico aí. Certo? Vai dar essas setinhas aí. Lembrando que quando você calcula a imagem do ponto, você está calculando, a função vai te dar um vetor. E esse vetor você vai pegar ele e vai representar ele com o início, né, do vetor. Você vai ser em cima do ponto, né? Certo? Então aqui seria você... Eu já falei isso uma vez, vou lembrar de novo, né? Você vai calcular
tá aqui o ponto P. Tá aqui o ponto P. E aqui a representação da imagem de P. A imagem de P tá aí, é o vetor. Certo? Tá ok? Então tá aí. Aqui é a mesma coisa, a mesma questão, né? Você vai ter, eu tenho aqui o vetor, eu tenho aqui o meu campo de vetores aqui, ó, meu campo de vetores em R2, em R3 ou no espaço, tá? Quando eu falar campo de vetor plano, eu estou falando de um plano em R2. Quando eu falar de campo de vetor no espaço, é no plano R3, tá certo? Então você vai ter aqui, eu tenho aqui um plano aí, né? Onde a primeira coordenada do meu campo é y sobre z, a segunda é x menos x sobre z, e a terceira é z sobre 4, tá certo? Então aí tá aqui a representação do gráfico. O gráfico não vai ser uma curva, vai ser vários vetores, né? Eu já falei isso para vocês, tá certo? Então tá aí. Um campo de vetor conhecido aí nosso é o da lei da gravitação de Newton, que afirma que a intensidade da força gravitacional você tem a intensidade aí, que é o módulo dela, né? Agora a força gravitacional é dada por esse campo de vetor aqui, ó. Aí é o x, nesse caso, esse x aqui é escrito de uma forma diferente. Esse x aqui, ó, ele é um vetor. Tá aqui, ó. X ele é um vetor. Certo? X é um vetor. E aí você tem aí, se o x ele é um vetor, então o módulo de x de um vetor no espaço, né, que tem x, y, z, o módulo desse vetor é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí aqui ele escreve o vetor que ele escreve o vetor em coordenadas cartesianas, né? O campo de vetores em coordenadas cartesianas aqui. Usando essa ideia que eu falei para vocês, né? Se você pegar lá o que é ele tá falando lá, o campo f de x é igual a mzão, gzão, menos, né? Dividido por módulo de x ao cubo vezes produto escalar, né? Com o vetor x. Então, esse vetor x aqui aí vai ficar assim, ó, menos m maiúsculo, g vezes x, y, z, dividido por o módulo de x, né, que eu falei para vocês, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado ao cubo. E aí você usa a propriedade aí de que aqui esse valor, isso aqui é um número, é um escalar, né? Esse valor aqui, ó, ele é um escalar. Vezes esse vetor, todas as coordenadas do vetor vai ficar multiplicado por esse número aqui, ó. E aí você vai chegar nesse valor aqui.
E aí você tem cada uma das funções coordenadas aqui, ó. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Tem PQR, né? Seria PQR, tá certo? Na notação da física eles usam esse X aí para indicar o vetor, a gente usa mais o Z, a gente usa mais o V, né? Agora, suponha que uma carga elétrica Q esteja localizada na origem pela lei de Coulomb. A força elétrica exercida, você tem a força elétrica aí. Força elétrica, aí você tem o... Aí ele explica aí, né, o epsilon é uma... Esse epsilon aí é uma... Não é o epsilon que a gente está acostumado, é o epsilon lá da física, certo? É a constante eletrostática no vácuo, eu acho. E aí você tem Qzinho é uma carguinha e Qzão é uma carga que tem uma massa maior, certo? Aí você tem o campo de força elétrica e aí depois você tem você tem o campo de força elétrica e tem o campo elétrico. Se eu não me engano é isso, né? O F é força, o F é força e o E é o campo elétrico, certo? Então, são duas aplicações aí. Se eu não me engano é isso. Depois vocês pesquisam aí, fazem um comentário no vídeo, falando se é isso mesmo. Se é isso mesmo que eu estou pensando. Porque num caso, num ponto você considera como que a carga tá. Você tem uma carga elétrica. Vou desenhar em outro lugar. Você tem uma carga elétrica Qzão. E aí ela tá agindo numa carga Qzinho aqui, né? Aí você vai ter aí uma força elétrica aí, eu não vai depender de como a carga grande está carregada, a outra acredito eu não lembro se é coisa do ensino médio, né? Eu não lembro das coisas do ensino médio. Mas você vai ver aí que a gente tem que saber sobre os campos, né? Mas isso aí é bem simples, você pode pesquisar aí sobre o campo elétrico e a força elétrica e o campo elétrico, certo? Agora o campo gradiente, esse é bom para nós, né? O campo gradiente aqui é mais familiar para nós. Você tem aqui o campo gradiente, mas não quer dizer que lá na frente nós vamos calcular fluxo de campo elétrico, ok? Usando o teorema do divergente. Então tá aí o campo gradiente. Você tem uma função escalar. E aí eu já expliquei o que é uma função escalar. Existem dois tipos de função aqui no nosso contexto. É a função escalar, que ela te retorna a imagem dela é um número. O domínio dela pode ser o plano, o espaço, mas a imagem dela vai te dar um número. Agora, nesse caso do campo gradiente, o campo gradiente é um campo que está associado a uma função escalar. Beleza? Então vamos ver como é que é o campo gradiente. Vou dar dois exemplos aqui para vocês, tá? O campo gradiente é bem simples, né? Você tem duas funções, tem uma função aí, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Qual que seria o campo gradiente associado a essa função?
campo gradiente. Isso aqui é o quê? Derivada em relação a x, dá 2x. Derivada em relação a x do y ao quadrado, 0. Derivada em relação a x do 2xy vai dar 2y. Derivada em relação a y da função x quadrado vai dar 0. Derivada em relação a y do y ao quadrado vai dar 2y mais, aqui no caso aqui a gente pode escrever assim, né? 0 mais 2y mais 2x, né? Aí você vai prestar atenção aqui, né? Que o campo é a primeira coordenada é a derivada da função em relação a x. Segunda coordenada é a derivada da função em relação a y. Tá ok? Então aqui você vai ter derivada em relação a y. Então isso aqui vai dar 2x mais 2y, 2y mais 2x. Eu posso escrever 2x mais 2y e mais 2y mais 2x j. Então tá aí. Esse é o campo gradiente associado a função campo gradiente associado a essa função escalar aqui. Certo? Agora, se você tem um campo, se eu tenho aqui se eu tenho vamos pegar um campo mais simples, mais fácil, né, de se calcular a derivada. Suponha que você eu tenho uma função, g de x, y, z igual a yz mais xj mais xyk. Tá aí. Vamos calcular o campo gradiente aqui, né? Então, campo gradiente xyz, isso aqui vai ser igual. Vou derivar todas as funções, o campo gradiente, eu vou derivar todas as funções em relação o campo gradiente vai ser a primeira coordenada, vai ser a derivada da função em relação a x. Fiz um negócio, não é esse exemplo, deixa eu apagar. Esse aqui ele não é função escalar, né? Uma função vetorial. Então vou pôr aqui x, y, z. Então o que seria o gradiente? Gradiente vai ser primeira coordenada derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Então isso aí vai dar o quê? Derivada em relação a x vai dar yz. Derivada em relação a y da minha função vai dar xz. Derivada em relação a z vai dar xy. Então, me deu aí um campo aí, o campo gradiente mesmo, certo? Aqui está o campo gradiente
da função escalar associada a essa função escalar aí. Tá ok? Tudo bem? Perfeito? Então, vamos lá. Né? Vamos falar aqui. Então, eu já falei sobre os campos. Campo no espaço e campo plano. Agora,